Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta 1 de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 16, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 ao verso 16, diz assim a palavra de Deus: Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Ela já foi lida e a sua simples leitura já nos edifica. Nós rogamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra aos nossos corações, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pedro escreveu essa carta para os eleitos que são forasteiros neste mundo, ou seja, para aqueles que sabem que estão de passagem por este mundo, que são estranhos a este mundo. E ele, desde o início desse capítulo, ele vai escrever sobre essa salvação, falando da esperança que o cristão tem no céu, uma esperança que é viva, eficaz. Então ele vai falando dessa grande salvação, quando ele chega então no versículo 10, onde ele vai lembrar dos profetas do Antigo Testamento que falaram desta salvação, que profetizaram, mesmo não entendendo plenamente o que estavam profetizando, mas eles falaram dos sofrimentos do Messias, falaram da glória que iria seguir aos sofrimentos. Eles profetizaram, e diz o texto que, no versículo 10, que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E durante séculos eles falaram sobre essa graça, e eles anunciaram, e eles sabiam que aquilo não era para eles, que essas bênçãos não viriam no tempo deles, mas mesmo assim eles profetizaram um tempo em que essa graça seria abundante, iria alcançar pessoas de diversas nações, tribos, línguas, que essa graça seria universal. E ele então vai falando, eles vão falando sobre isso, e Pedro vai descrevendo, e ele chega então no final do versículo 12, ele fala que essa graça foi agora anunciada por aqueles que pregavam o Evangelho, movidos pelo Espírito Santo.
e este evangelho que veio nos alcançar. Então aí ele chega no versículo 13, onde ele vai mostrar as implicações desta graça. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que Pedro, ele não vai falar dessa graça de uma forma mística, nem de uma forma superlativa, sonhadora, mas ele vai falar dessa graça de uma forma muito prática. E ele não permite que os seus leitores fiquem inertes, fiquem sonhando, extasiados com a grande salvação que receberam. Porque isso acontece muitas vezes, quando a gente fala de salvação pela graça, a pessoa, então, eu não preciso fazer mais nada, eu estou salvo pela graça, eu posso pecar, fazer o que quiser, um monte de bobagem, né? Mas Pedro aqui está dizendo, olha, não é para vocês ficarem aí sonhando, achando, olha, que coisa maravilhosa, eu sou bom, Deus me salvou. Mas ele mostra que essa grande salvação que eles receberam, ele vai então mostrar as implicações práticas na vida diária daqueles que são alcançados por esta graça e que desfrutam dela, desfrutam dessa salvação, já aqui e agora, mas um dia irão entrar na plenitude dessa graça, num futuro glorioso, quando Jesus Cristo voltar. Então é isso que ele vai exortar aqui os seus leitores. E ele então exorta aos eleitos de Deus a um viver santo dentro de um mundo em pecado. Ou seja, ele diz em resumo: vivam vidas puras e santas, porque o Deus que chamou vocês é santo. É o resumo. E ele vai então descrever nesse capítulo 1, né, muitas coisas interessantes que nós não temos tempo para tratar aqui em toda a sua dimensão e profundidade. Mas eu quero enfatizar aqui nessa noite um ponto onde ele diz: olha, vocês sejam santos, porque Deus, o Pai amoroso, é santo. Está aí no versículo 15. No versículo 16 ele vai falar sobre isso. Vivam vidas puras e santas, porque Deus que vocês servem é puro, é santo, é todo-poderoso. Aí vem a pergunta: mas como? Como eu posso ser santo? Como nós podemos ser santos? Como Deus? Como nós podemos viver uma santidade nesse mundo de pecado? Ou seja, essa é uma ordem impossível de ser cumprida por qualquer ser humano, por mais santo que ele seja ou pensa que é. É impossível cumprir essa ordem por nós mesmos. Mas o Espírito Santo, que inspirou Pedro a escrever essa carta, ele vai mostrar como nós podemos viver assim. Não temos desculpas para não viver assim. Ele vai dizer, olha, no versículo 13: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente, intensamente nessa graça, porque esta graça é que vai capacitar vocês a obedecerem a Deus, a obedecer a esta ordem, a esta exortação do apóstolo. E somente essa graça maravilhosa de Jesus, de fato, é capaz de fazer isso. E por isso a Bíblia diz que essa graça foi abundantemente derramada sobre nós. E irmãos, só um cristão, presta atenção, só um cristão que foi alcançado pela maravilhosa graça de Jesus e nasceu de novo, somente esse cristão quer e é capaz de buscar
a santidade. Ou seja, a viver de um modo diferente dos incrédulos da sua geração. Porque quando a Bíblia fala de santidade, não está falando de gente que não peca, de gente que não erra, de santinho que tem aquela auréola assim na cabeça. Não é essa a ideia de santidade da Bíblia. A ideia de santidade é diferente. É de ser separado, é de viver uma vida diferente que glorifique a Deus, a não participar dos pecados deste mundo. Isso é ser santo, viver segundo a vontade de Deus e para a glória do seu nome. Nós sabemos que graça é favor imerecido, né? Todos nós sabemos dessa resposta. Mas graça, podemos dizer também, é a expressão final do amor de Deus em ação. Graça é a expressão final do amor de Deus que age a nosso favor, que age a favor daqueles que Deus elegeu desde a eternidade. E por isso, irmãos, essa graça vai nos capacitar a ser santo. E ela vai dizer então, em primeiro lugar aí que eu quero enfatizar, que a graça capacita você a ser santo quando você está pronto para agir com o seu entendimento, cingindo o vosso entendimento, diz o versículo 13. Ou seja, então a graça é que capacita você, a todos nós, a sermos santos, quando nós estamos prontos a agir com o nosso entendimento. Essa palavra cingir, ela aparece na Bíblia, e ela é uma palavra que é uma expressão que indica prontidão para agir. Naquelas roupas que eles usavam, quando alguém ia correr ou precisava fazer um exercício, eles puxavam a roupa e prendiam no cinto, para ficarem com as suas pernas mais livres para se movimentar. Então, quando usa essa expressão, é uma expressão que a gente poderia traduzir para a nossa linguagem, arregaçar as mangas. Está pronto para servir, pronto para fazer um trabalho. Então o que Pedro está dizendo aqui, olha, arregassem as mangas, se esforcem para agir prontamente diante dos desafios dessa vida. Como? Usando a sua mente, que é transformada pelo Espírito Santo e está cheia da palavra de Deus. Quando ele então, cingindo o vosso entendimento, estejam prontos para agir com a mente cheia da palavra de Deus, com uma mente que é transformada momento a momento pelo Espírito Santo. Quando Jesus falava sobre a sua volta, lá em Lucas 12, 35, ele diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas, candeias. A NVI traduz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Às vezes a gente vê muita gente pronta para agir, mas sem entendimento, sem a luz do Espírito, sem agir não moldado pela palavra de Deus, mas moldado pelas suas próprias ideias, pelas influências de outros. Mas a Bíblia e Pedro nos exorta aqui nessa noite, dizendo que nós podemos ser santos conforme a exigência do Senhor, quando nós realmente enchemos a nossa mente com a palavra, somos dirigidos pelo Espírito e estamos prontos, levei um susto, prontos para agir, prontos para agir de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que eu acho, ou que eu penso, ou que alguém diz para nós. Com essa palavra de Deus que está impressa na nossa mente, no nosso coração, e agir assim em todos os desafios da vida, irmãos. Desafios que são colocados muitas vezes pelo diabo, são colocados por esse mundo de pecado,
e às vezes são colocados até mesmo pela nossa própria natureza pecaminosa. Por isso, irmãos, o cristão jamais pode permanecer inerte ou indiferente diante dos desafios da sua fé, como por exemplo nessa pandemia. O cristão não pode aceitar tudo passivamente, adaptando-se às ordens de um mundo caído, sem qualquer questionamento, sem qualquer discernimento espiritual, sem buscar a palavra de Deus em oração, a direção para a sua vida, conforme o Senhor da sua vida determina. Não podemos aceitar ficar inertes diante desses desafios, mas precisamos agir, cingir o nosso entendimento para responder, agir para a glória do nosso Deus. Porque fazendo assim, a ação do cristão será diferente da ação de um incrédulo. A forma dele encarar as lutas, os ataques, as demandas desse mundo será diferente. Infelizmente nós vemos muitos cristãos agindo igualzinho os incrédulos, pensando igualzinho. E é triste quando você vê isso. E a igreja entra num caminho que não leva a nada. Então a graça de Deus, irmão, capacita você a viver em santidade nesse mundo de pecado. Quando você estiver pronto para agir conforme o ensino da palavra de Deus, não importando as circunstâncias e nem as consequências desse seu agir em fidelidade a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Ser santo. A graça de Deus nos capacita a ser santo quando nós estamos prontos, com o nosso entendimento, a agir segundo a palavra de Deus. O segundo ponto também está aí no versículo 13. A graça lhe capacita a ser santo, dando a você a sobriedade e o domínio próprio. Sede sóbrios, diz o apóstolo. Por que ele faz essa exortação? Gálatas 5:23 diz que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo que habita no crente e o leva a produzir esse fruto. E nessa carta mesmo, no capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Precisamos estar sóbrios, vigilantes, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Não é acaso, não é apenas ação de homens, mas há poderes espirituais agindo por trás de tudo isso que nós vemos no nosso mundo. Precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes. Uma pessoa que vai a uma balada, que se assenta num bar, na mesa de um bar e bebe demasiadamente, jamais será santo, porque ele não será sóbrio. Ele não terá domínio sobre a sua natureza pecaminosa. E a gente vê tantas tragédias acontecendo de jovens que se drogam, que bebem e depois cometem tantos absurdos, que se arrependem amargamente depois. E até as autoridades seculares sabem que se a pessoa beber um copo de cerveja, ele não pode dirigir um carro. Agora você imagina se beber mais do que isso ou se usar drogas, outras drogas. Não só a droga do álcool, né, mas outras drogas. Portanto, irmãos, a santidade, ela está ligada à sobriedade, ao domínio próprio. Agora, essa sobriedade,
ela não está ligada apenas aos excessos alcoólicos ou drogas, ou abuso de drogas, mas também às intoxicações causadas pelas ideologias humanistas, cada vez mais presentes no mundo, infelizmente também, muitas vezes, presente entre membros da igreja. Irmãos que se deixam intoxicar por pensamentos contrários à palavra de Deus e perdem o seu equilíbrio, perdem a sua sanidade mental, perdem a sua capacidade de discernir a verdade, como temos visto isso nesses dias de maluquice que vivemos. Se a mente não estiver sóbria, não estiver firmada na palavra, se não estivermos cingidos, prontos para agir, o que será de nós? Quantos têm sido perdido a sua sobriedade nesse tempo de grandes desafios? Pessoas têm perdido seu discernimento espiritual. Há uma intoxicação do corpo, da mente, até mesmo do espírito, que podem conduzir o cristão a uma vida desequilibrada, sem sobriedade, sem domínio próprio do seu corpo ou da sua língua. Que tragédia, irmãos, para a igreja de Cristo. Quantas coisas terríveis, porque cristãos têm deixado de ser sóbrios, equilibrados, terem domínio, produzir o fruto do Espírito. Paulo diz que o cristão, deve ser como um atleta, que em tudo se domina, com o objetivo de alcançar o prêmio da disputa. O cristão se porta de um modo diferente das demais pessoas, porque o seu alvo está na coroa da vida, que Jesus tem prometido àqueles que forem fiéis. Serem fiéis mesmo diante da morte, e serem fiéis até a morte, porque Deus, o Senhor Jesus disse: eu vou te dar a coroa da vida. Por isso o cristão vai se dominar, vai se controlar, vai ter domínio próprio, para poder alcançar essa coroa que lhe está prometido, o prêmio. Viverá em santidade, ou seja, de um modo diferente daquele do mundo e dos incrédulos, pois há um prêmio de um valor infinito prometido a ele por toda a eternidade. Não é prêmio aqui desse mundo que passa. O propósito da sua vida não está limitado apenas a esta vida. Sejam sóbrios, tenham domínio próprio, para serem santos e glorificarem ao Senhor Jesus. Cingindo o vosso entendimento, sendo sóbrios. E a terceira coisa que ele coloca aí, ainda no versículo 13, o cristão que quer ser santo, porque Deus, o seu Pai, é santo, irá colocar toda a sua esperança na graça que lhe está sendo trazida na revelação final de Jesus Cristo. É nessa certeza de que algo muito maior é que o cristão vai enfrentar as lutas desta vida. Há uma graça, se essa graça que nos alcançou é tão maravilhosa nesse mundo, você imagina quando ela for completa, quando ela for plena, quando o Senhor Jesus nos der a coroa da vida. Porque a esperança do cristão não está nesse mundo, nas coisas deste mundo, não está nos governantes deste mundo, mas está em Jesus Cristo, naquele que venceu a morte e reina absoluto sobre todas as coisas. O cristão coloca a sua esperança nesse Jesus, que um dia voltará
em poder e glória. A esperança do cristão está colocada de modo absoluto e sem reservas na graciosa ação de Deus em Cristo. Há tentações políticas, tentações das ideologias humanistas, tentações do dinheiro, para que a pessoa construa sua esperança no futuro melhor, nos eventos da história, ou nas aspirações humanas sem Cristo. Há muitas promessas, há muitas ideias, prometendo um mundo muito melhor, mas que são mentiras, porque tiram Jesus Cristo. Jesus não entra na equação deles. E esse mundo então não será melhor, seja quem for que estiver no poder, porque estão esquecendo. Falam em paz, mas deixam o príncipe da paz fora. Falam em esperança, mas deixam o Deus de toda a esperança fora. Que mundo desgraçado é esse, irmãos? Quando as pessoas põem a sua esperança nessas coisas que vão ficar para trás mesmo. Todas as esperanças imediatas e temporais irão falhar e decepcionar e desiludir seus seguidores. Tenham certeza disso. E você já viu isso acontecer. E está acontecendo. Romanos 8, 24 e 25 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E Romanos 5,13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa esperança maravilhosa, que nós aguardamos com paciência, é que vai nos capacitar a sermos santos no nosso dia a dia, a mostrarmos que nós não somos deste mundo, mas temos uma pátria e estamos caminhando para lá, pela graça do Senhor. E nesses dias, quando tantos estão sem esperança, desiludidos com a vida, abatidos no espírito, nós somos exortados a colocar toda a nossa esperança na graça maravilhosa de Jesus. Pois há somente uma esperança nesse mundo, chama-se Jesus Cristo. Este Senhor, que será inteiramente revelado na sua volta, que se aproxima, o crucificado, o ressurreto, que reina e que virá outra vez, Jesus Cristo, é a única esperança de redenção para este mundo. A isso nós nos apegamos com todas as nossas forças, para o bem e para tudo mais. E a quarta e último ponto que eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos, que nos desafia e nos exorta a sermos santos, a sermos diferentes, a mostrarmos a este mundo uma alternativa, que há uma alternativa àquilo que eles estão oferecendo. Você não precisa ficar preso a essas alternativas humanas, porque é uma alternativa maior, mais sublime e eterna, que está em Jesus Cristo. E no verso 14, Pedro vai dizer que a graça, que é a expressão do amor de Deus em ação, capacitará você a ser obediente à palavra de Deus e a não tomar a forma e a não se conformar com este século. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E o verso 17 nos diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor a Deus
se foi do coração de muitos crentes. Ao invés de temer a Deus e de obedecê-lo, muitos na igreja de hoje vão à igreja para dar ordens a Deus, para dizer o que Deus tem que fazer, porque Ele quer desse jeito. Exige de Deus aquilo que o seu coração egoísta quer, mas não obedece aos mandamentos do Senhor. Obedece muito mais aos homens do que a Deus. Essa é uma triste realidade que nós encontramos dentro do universo chamado evangélico, crente, qualquer coisa. Romanos 12, 1 e 2, versículos muito conhecidos, nos exorta a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que lhe prestamos em comunidade. Esta pandemia está colocando o crente diante de obediência. A quem obedecer? A César ou a Deus? A Mamon ou a Jesus? Aos decretos humanos ou a palavra de Deus? Somente a graça de Deus capacita alguém a obedecer aos mandamentos do Senhor. Então não espere isso de pessoas que não são cheias do Espírito, não vão obedecer ao Senhor, não vão querer santidade, vão querer se igualar ao mundo, vão querer sumir no meio da multidão, ser igual. Mas aquele que foi alcançado pela graça, ele quer se levantar desse meio e dizer: eu sou de Jesus, eu sou diferente, eu tenho uma pátria celestial, eu tenho esperança, e vivo nessa esperança e caminho para a eternidade. Quem determina as minhas ações e atitudes? O temor, a reverência, o respeito ao Deus soberano, certamente vão nos conduzir à santidade. E aquele que conhece a soberania de Deus sobre toda a criação, sabe que Ele determinou um dia em que julgará os habitantes desta terra. O versículo 17 diz que Ele não faz acepção de pessoas, mas julga segundo as obras de cada um. A graça de Deus sempre vai nos conduzir ao temor, ao respeito, à obediência, à reverência, à adoração. Graça que não nos conduz à adoração, graça que não nos faz mover a uma vida diferente, não é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enganar por uma graça barata, como disse Dietrich Bonhoeffer, graça barata. Quantos têm vivido essa graça barata? Quando a graça que nos é dada custou o mais alto preço que o mundo jamais poderia pagar. Concluindo essa palavra, irmãos, a palavra de hoje nos exorta, nos ordena a sermos santos, porque Deus que nos salvou é santo. E somente a graça de Deus pode nos conduzir a essa santidade, a esse estilo de vida diferente. E como nós vimos aqui nesse texto, que a graça lhe capacita a ser santo, quando você está pronto para agir com seu entendimento, moldado pela palavra de Deus. Você será santo, porque a graça de Deus vai capacitar você, dando a você sobriedade, domínio próprio, para não se contaminar, para não se deixar enganar pelas ilusões das ideologias humanistas desse mundo. O cristão que quer ser santo, porque Deus, o seu Pai, é santo, irá colocar toda a sua esperança na graça maior que lhe está sendo trazido na revelação final de Jesus Cristo. E o quarto ponto, a graça, que é a expressão do amor de Deus em ação, capacitará você a ser obediente
a palavra de Deus e a não tomar a forma, a não se conformar com este século. Calvino bem disse: aquilo que Deus exige na sua palavra, Ele nos dá em sua graça. Deus exige que sejamos santos. Ele sabe que é impossível, mas pela sua graça maravilhosa, Ele nos capacita a viver dessa maneira. Não temos desculpas, irmãos, para vivermos de outra maneira. Não temos desculpa para deixar-nos levar por este mundo de pecado. Nós temos algo muito maior. Devemos esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada, trazida pela revelação de Jesus Cristo. E como diz Filipenses 2,15, que de fato nós possamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta como a nossa, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros deste mundo. Por que o mundo está em trevas? Muitas vezes porque nós, igreja, que temos a luz do mundo, não estamos brilhando nesse mundo. Pelo contrário, estamos nos deixando levar e nos tornar igual a este mundo. É o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite. E a oportunidade está diante de nós, irmãos. Porque nada melhor do que uma época de escuridão como essa que estamos vivendo, para que a igreja do Senhor brilhe com toda a intensidade do seu Senhor, que é a luz do mundo, que veio para tirar as trevas do pecado. Ao invés de ficarmos reclamando da escuridão, da podridão desse mundo, das ideologias terríveis deste mundo, vamos ser santos, brilhando com a luz do Senhor, para que o mundo creia que há um Deus soberano, verdadeiro, que voltará em breve para colocar ordem em tudo isso. Creia nisso, viva isso, e espere essa graça cada dia maior na sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza em vitória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é sempre viva, porque ela é Tua, Senhor. E o que eu peço, Pai, que essa palavra prospere na vida daqueles que a ouviram, ou que a ouvirão, de acordo com o Teu propósito, que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. E que esse mundo veja que há um povo santo que vive sobre essa face dessa terra, e que ainda traz luz a esta escuridão toda, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, nos perdoe quando nós falhamos, quando nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. Mas cada dia mais a Tua graça nos capacite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.